Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Galber e na aula de hoje nós veremos a correção dos exercícios do Linguagens, páginas 128 e 129, e faremos alguns comentários sobre o livro de Oz, né? Porque a nossa avaliação ela deve já estar próxima, vindo por aí. A data ainda será divulgada, mas ela já deve estar bem próxima de acontecer e eu acredito que vocês já devam ter começado a ler o livro. É um livro curto, pequeno, né, de fácil leitura, então nós já avisamos desde o primeiro dia de aula após o nivelamento que vocês tinham que ler o livro. Ele está nas semanas didáticas lá incluído, então com certeza a avaliação deve já estar próxima. Bem, para a primeira atividade, que é a correção dos exercícios de linguagens, páginas 128 e 129, eu peço que vocês peguem o livro para acompanhar a correção dos exercícios, ok? Depois eu vou colocar no bloco da semana didática 3 uma nota de aula com a correção deste exercício, porque para eu corrigir mostrando a página do livro, às vezes ela não fica muito nítida, né? Então eu vou colocar uma nota de aula com as respostas para facilitar para vocês aí na hora que vocês forem estudar. Então vamos lá, peguem o livro e nós vamos começar aqui com esses exercícios da página 128 e 129. Lê este cartoon de Angeli, a coleção de insetos do Ozzy. Vespa, Hymenopterus, Plecopterus, Libélula odonata, Piolho pediculídeos, Frigana, Trichopterus, Lacrania, Dermapterus, Efemeropterus, e Ozzy, não classificado. Bem, então nós vemos aqui, nós temos um cartoon, né? O cartoon é uma espécie de texto que tem com finalidade fazer uma brincadeira, dar uma mensagem lúdica a respeito de alguma coisa, né? Diferente da charge, o cartoon ele não tem uma inclinação muito política, né? Ele não quer fazer uma crítica política ou social como a charge faz. O cartoon é mais um texto com o objetivo de uma brincadeira, de fazer uma gozação em cima de alguma coisa, ok? E nós temos aí então que a coleção de insetos do Ozzy, né, há várias espécies cujos nomes científicos são complicados, né, para a gente ler, e entre esses insetos está o próprio Ozzy, né, ele está aí no quadro, preso ao quadro e porém não qualificado, né? Não existe uma qualificação para o tipo de inseto, a espécie de inseto que o Ozzy representa, ok? Então aí nós temos este cartoon ilustrativo com essa situação. Quem conhece os colecionadores de insetos, por exemplo, geralmente de borboletas e libélulas, eles costumam fazer um quadro e pregar os insetos assim, né, com alfinetes. Então aí há uma demonstração desse tipo de coisa com o Ozzy também, só que ele faz parte da própria coleção dele, ok? Então vamos lá. Ozzy é uma personagem criada pelo cartunista Angeli. Entre outras características, o garoto não gosta de tomar banho, é antissocial e adora
coisas nojentas, ok? Letra A. Qual é o elemento que quebra a expectativa do cartoon gerando humor? Então você vai vendo o cartoon, vai vendo aí que o cartoon trata de uma coleção de insetos. De repente, a sua expectativa é quebrada quando você vê a figura do Ozzy, né, na mesma coleção. Então, na letra A, a resposta seria: o elemento que quebra a expectativa do cartoon é o fato de Ozzy estar pregado na parede e exposto como se fosse um inseto, ok? Então você vem esperando aí que haja mais insetos, por exemplo, e se depara com a figura do Ozzy pregada no quadro, né? Letra B. Levante hipóteses. Por que Ozzy se incluiu em sua coleção? Bem, a gente não vai saber qual foi a razão do Ozzy ter se incluído na coleção dele de insetos, mas a gente pode levantar algumas hipóteses aqui. Bem, essa resposta é uma resposta pessoal e a minha sugestão é que o Ozzy se incluiu na coleção talvez por se identificar com os insetos, né? Então, esta é a minha sugestão de resposta. Ele, talvez por não tomar banho e de acordo com o estilo de vida que ele tem, do qual o banho não faz parte, por exemplo, então ele resolveu se incluir aí no, na coleção de insetos dele. Pode ser que você ache uma outra justificativa, uma outra razão para ele ter se incluído, ok? 2. As palavras que nomeiam os seres da coleção de Ozzy pertencem à classe dos substantivos. Eles são substantivos comuns ou próprios, concretos ou abstratos. Então, como vocês já viram na aula passada, a aula da professora Diana, se eu não estou enganado, o substantivo é a classe gramatical onde estão os nomes, né, os nomes das coisas. Tanto os nomes das pessoas, quanto os nomes das cidades, os nomes dos objetos, os nomes das plantas, os nomes dos animais. Todas as palavras na língua portuguesa que indiquem nomes, elas estarão na classe dos substantivos, ok? E aqui a gente observando o quadro da coleção de insetos do Ozzy, não é diferente. Tanto o nome comum quanto o nome científico, eles são nomes e estarão classificados aí na classe gramatical dos substantivos, ok? Bem, dentro desse estudo do substantivo que vocês iniciaram com a professora Diana, ela fez a classificação dos substantivos, né? Então, de acordo com o que o nome representa, a palavra vai fazer parte de uma determinada classificação. Então, vocês viram aí substantivos comuns, substantivos próprios, substantivos simples, substantivos compostos, substantivos concretos, abstratos, coletivos, ok? Então os nomes vão se agrupando aí essas subclassificações, digamos assim, nesses subconjuntos em que estão estes tipos de substantivos, né? Então, se você pegar, por exemplo, o seu nome, mas pegar o nome de um objeto, eles são substantivos, mas farão parte de grupos de classificação diferentes, ok? Bem, no caso aqui da pergunta número 2, né, que se refere ao nome dos insetos aí, e pergunta se eles são comuns ou próprios, concretos ou abstratos, nós temos que as palavras que nomeiam os seres da coleção de Ozzy são substantivos comuns, ok? Com exceção do Ozzy, que é um substantivo próprio, certo? Então todos os nomes aqui dos insetos são substantivos comuns, ok? Ozzy, como é o nome de um ser individualizado, né? No caso aí o ser humano, então
o ose é um substantivo próprio, né? E todos esses substantivos aqui, os insetos e o próprio ose, todos esses nomes caracterizam seres reais, né? Seres que existem no mundo reais. Portanto, eles são substantivos concretos, né? Então, resumindo, os nomes constantes neste quadro são substantivos comuns, exceto o ose. E todos eles, inclusive o ose, são substantivos concretos. Ok? 3. Troque ideias com os colegas e com o professor. E qual é a palavra que designa o coletivo de insetos? Empregue-a em uma frase. Bem, nós temos gramáticos que aceitam duas palavras, gramáticos que aceitam uma só. A mais comum, o substantivo mais comum para indicar o coletivo de insetos é nuvem, ok? Mas existem também alguns gramáticos e dicionaristas que reconhecem a palavra praga também para uma forma de indicar o coletivo de insetos, né? Mas nuvem é o mais comum, o que está mais dicionarizado e o que está mais registrado nas gramáticas, né? Bem, um exemplo, há 1 ou 2 anos atrás, eu vi uma matéria de que uma nuvem de gafanhotos havia invadido a região do sul do país, né? Esta nuvem de gafanhotos, ela começou a se formar na Argentina, né? E ela migrou para o Brasil, entrando ali pelos estados do sul, né? O Rio Grande do Sul mais especificamente, né? Então, na matéria dizia: uma nuvem de gafanhotos invadiu a região sul do país. Eu não sei dizer qual foi a razão dessa nuvem de gafanhotos, né? Por que ela se formou, e nem qual foi o destino que ela teve, se ela se dissipou à medida que ela foi invadindo o país. Não sei, mas a matéria tratava justamente de uma nuvem de gafanhotos, e nuvem é a palavra usada como coletivo para o substantivo inseto. Ok? Prosseguindo. O texto a seguir é uma charge, desenho humorístico que costuma ser publicado em jornais e diários e geralmente critica ou ironiza fatos de natureza política. Leia-o e responda as questões 4 e 5. Então aqui nós temos nesta página dois exemplos de textos diferentes, né? Nós temos aqui um cartoon e nós temos aqui a charge. Como eu disse, o cartoon ele faz uma piada, digamos assim, de uma determinada situação, mas ele não tem cunho ou objetivo nenhum de criticar, de fazer críticas políticas ou críticas sociais a quem quer que seja, ok? Já no desenho abaixo nós temos a charge, né? A charge é um recurso textual usado por vários jornalistas, inclusive, para criticar atitudes políticas, né, ou criticar questões sociais, né? Então, entre o cartoon e a charge, apesar de que na forma eles são muito parecidos, né, porque ambos costumam ser imagens e costumam ser imagens pequenas, né, só que elas se diferenciam nesse objetivo aí. Um tem um cunho crítica, de criticar a política, a sociedade ou qualquer outra coisa, e o outro não tem. Nesta charge aqui que foi publicada na Folha de São Paulo, nós temos a imagem de um ralo, né? E que por esse ralo estão descendo aí alguns valores, né? Como a ética, a honestidade, a honra e a integridade, ok? Então aí nesse ralo estão descendo esses valores aí, ou seja, os valores, alguns valores estão indo por água abaixo.
Bem, a charge foi publicada em um momento em que se discutia a corrupção política brasileira. Observe que, na parte de baixo dela, lê-se pelo ralo. Em nossa língua, o que significa normalmente a expressão ir pelo ralo? Né? A gente já ouve essa expressão, as pessoas comentarem no nosso dia a dia. Então, na língua portuguesa, a expressão ir pelo ralo significa perder-se, desapareceu. Então, meu dinheiro foi para o ralo, ou seja, meu dinheiro sumiu. Ok? Letra B. Na charge, o que está indo pelo ralo. Então, fica claro aqui na charge que o que está indo pelo ralo são esses valores, né? A ética, a honestidade, a honra e a integridade. Como a charge está fazendo uma crítica aos políticos corruptos, então estes valores, né, eles não têm. Estes valores eles perderam, ou seja, foram pelo ralo. Letra C. Considerando o contexto da política brasileira, no geral, conclua. O que a charge critica? A charge critica, considerando a política brasileira, a perda de valores importantes observada na classe política, em grande parte envolvida em corrupção. Então, aqueles políticos que resolvem praticar a corrupção, e veja bem, isso não é uma característica de político, ok? Existem políticos bons e políticos ruins, assim mesmo como existem pessoas boas e pessoas ruins. Agora, como as pessoas, alguns políticos resolvem aderir a esta estratégia de corrupção para se dar bem, ok? Mas isso não é uma regra, isto é uma exceção. E é isso que aqui o cartunista, ou chargista, melhor dizendo, é isso que ele critica, justamente essa parcela dos políticos que resolvem entrar para a corrupção. E nesse caso, estes 4 valores aí, eles não fazem parte mais da personalidade, do caráter desse tipo de político, né? Porque não são todos, existem políticos honestos também. 5. Na charge há 5 substantivos. Desses substantivos, um único é concreto. Qual é ele? Bem, então nós vemos aí que na charge você tem os valores, né? Ética, honestidade, honra, integridade. E você tem também o ralo, né? Tanto que aí o título da charge é pelo ralo. Desses 5 substantivos constantes na charge, o único que é concreto é o ralo, ok? Letra B. O que justifica a classificação dos outros substantivos como abstratos? É o fato de eles nomearem... Desculpa, eu estou lendo a resposta já. Letra B. O que justifica a classificação de todos os outros como substantivos abstratos? Agora sim. O que justifica a classificação dos outros substantivos como abstratos é o fato de eles nomearem qualidades. Nós vimos que os substantivos abstratos, você viu lá na aula da professora Daiane, os substantivos abstratos, eles dependem de um ser para eles se expressarem, para eles existirem, né? Então, por exemplo, a tristeza, ela só vai ser representada se houver um ser que a demonstre, ok? A justiça, ela só vai ser praticada a partir do momento que houver um ser que a demonstre, que a expresse, ok? Se não houver esse ser, a justiça será apenas uma teoria, certo? Apenas um conceito, ela não existirá. A beleza, por exemplo, se não houver uma pessoa bela para retratar a beleza é apenas um conceito. Okay? Então, os substantivos abstratos estão ligados a essa noção da existência do ser para que eles existam também. Né? Eles têm que ser representados, eles têm que ser praticados para que sejam identificados como tal. Okay? É o que acontece aqui. Para existir a ética ela tem que ser demonstrada por um ser, né? Que execute uma atividade, ou que pratique uma ação, ou que se comporte de maneira ética para a ética existir. A honra também. Há necessidade de um ser
que viva e se comporte e que tenha atos que sejam honrados, para que a honra exista. A honestidade da mesma forma, ela depende da prática de um ser, da prática honesta de um ser para existir. E a integridade também segue o mesmo caminho, né? Alguém que tenha escrúpulos, que tenha uma vida reta, né, correta, é alguém íntegro, né, que tenha bom caráter, é alguém íntegro. A partir daí haverá a existência da integridade. Se não houver este ser, não há. A integridade é apenas um conceito, assim como a ética, a honra e a honestidade também. Ok? Bem, segundo a charge, essas qualidades próprias das pessoas estavam deixando de existir nos integrantes da classe política, certo? Ou seja, se nós tomarmos como ponto de referência os políticos, né, estes seres não estão demonstrando nenhuma atitude que indique ética, honra, honestidade, integridade a partir do momento que eles entram para a corrupção. Então elas deixam de existir, elas passam apenas a serem conceitos, né? Já que eles não exercem nenhuma delas, então elas deixam de existir, passando apenas a ser um conceito, ok? Bem, então como eu disse, para quem não conseguiu acompanhar aí a correção, vou colocar uma nota de aula com essas respostas no site, no bloco da sequência didática, número 3, ok? Eu não vou colocar o slide porque às vezes pode ter algum problema na hora da reprodução, então eu vou fazer uma nota com as respostas e vou publicar lá no bloco da sequência didática. Eu falei que nós iríamos comentar rapidamente aqui o livro O Mágico de Oz, né? O livro é este aqui, certo? Que vocês devem ter adquirido aí. Esta edição, ok? Que tem essa capa verde. Não que as outras edições tragam uma outra história, não. Elas trazem a mesma história, mas pode haver alguma variação aí de uma edição para outra, né? Então vamos lá. O que o livro O Mágico de Oz ele nos apresenta? Ele nos apresenta um texto narrativo, né, do gênero conto maravilhoso, né, porque a gente vê aqui a presença de elementos como as bruxas, por exemplo, magias, né, e esses elementos eles fazem parte de uma realidade imaginária dentro do livro que não é um espanto, né, para determinados personagens. Então a gente vê que quando a Dorothy passa de um mundo para outro, né, do mundo real para o mundo imaginário, as pessoas, todos aqueles povos, Quadlings, Winks, todos aqueles povos lá, eles convivem com bruxas, com magia o tempo todo. Isso é uma coisa normal para eles, né? Então isso faz com que esta história seja um conto maravilhoso. Todos esses elementos mágicos e fantasiosos, eles fazem parte de uma realidade de determinados personagens, né? Então aquilo ali é como uma pessoa normal para nós aqui no nosso mundo, ok? Bem, Dorothy é uma menina que mora no Kansas, né, que é um estado americano, e de repente ela se vê envolvida aí num fenômeno natural, que é um ciclone, que a leva para um outro mundo. Então ela sai do mundo real que ela vive e passa para um mundo imaginário, né? Quando ela chega nesse mundo imaginário, ela se depara, além de vários seres, né, fantásticos, como bruxas, animais exóticos, animais que falam, enfim, ela se depara também com novos amigos, né? Ela encontra novos amigos, né? O espantalho, o lenhador de lata e o leão, né, fazem aí parte agora de um grupo que irá seguir um percurso, uma determinada caminhada, com o sentido de trazer a Dorothy para casa, né? Quando ela passa por esse mundo imaginário, apesar de ela viver várias aventuras, ela tem um desejo,
ela quer voltar para casa. Ela poderia ficar naquele mundo, que afinal de contas é um mundo de magia, um mundo que ela pode conseguir várias coisas, né? Mas ela quer voltar para casa, né? Bem, o responsável por essa volta da Dorothy para casa é um famoso, conhecido como o terrível, o grande mágico de Oz. É ele quem pode trazer a Dorothy para casa. A, quando ela encontra esses três amigos, né? Porque ela já foi com o Totó, que era um amigo dela. Quando encontra esses três, ela percebe que eles também têm desejos, né? O espantalho, que é um cérebro, o leador de lata, que é um coração, e o leão quer coragem, ok? E eles se juntam a Dorothy para chegar até o mágico de Oz e pedir esses presentes, digamos assim, para eles também, ok? Bem, daí a Dorothy vai passando por várias e várias situações até que ela consegue chegar ao Mágico de Oz. E ela percebe que o Mágico de Oz não tem nada de especial. Ele, inclusive, era um habitante de um dos estados próximos ao estado onde ela morava nos Estados Unidos, que é o Nebraska, né? Então, ele era uma pessoa tão comum quanto ela, que acabou indo parar quase que da mesma forma nesse mundo imaginário, né? E vocês percebem que o Mágico de Oz, ele de terrível e de grande ele não tinha nada, ele era um grandíssimo vigarista, né? Ele se aproveitou da situação de ter chegado num balão, né, e caído na cidade, das pessoas ali terem acreditado que ele era um deus, né, um ser especial, e ele se aproveitou disso e tomou conta da cidade e virou o regente da cidade, né, e comandava tudo. Mas ele na verdade era um vigarista, nem mágico era. Ele era ventríloco, né, aqueles artistas de circo que usam um boneco e que falam, né, que fazem o boneco falar com a voz dele. Depois ele cansou disso, foi trabalhar fazendo divulgação dos espetáculos de um círculo no balão, e foi quando tudo aconteceu, né? O balão se soltou e ele acabou indo parar no mundo, na cidade das Esmeraldas, né? Em resumo, se vocês observarem, esse texto, o Mágico de Oz, ele traz a razão, representada como um desejo do espantalho, a emoção, representada pelo desejo do lenhador de lata que queria um coração, a coragem, representada pelo leão, né, que ele queria coragem, e a força de vontade e o objetivo, que é representado pela Dorothy. Ela nunca quis outro desejo senão voltar para a casa dela. E a gente vê também que estes três amigos da Dorothy, eles acabaram conseguindo assumir uma posição de governantes em outros lugares, né? Só a Dorothy que não, que ela voltou para casa. Mas o lenhador de lata, o leão e o espantalho, eles acabaram assumindo aí posições para governarem outras cidades, né? E em contrapartida a gente conhece o Mágico de Oz, que era o governante de uma cidade, mas que era um vigarista, né? Ou seja, qual que é a mensagem do Mágico de Oz? É uma mensagem até política, né? Porque para você ser um bom político, um bom governante, porque todos eles acabaram sendo acabaram governando um povo, com exceção da Dorothy, para você ser um bom governante, você precisa ter inteligência, você precisa ter emoção, pensar nas pessoas, né? Você precisa ter coragem e principalmente você precisa ter um objetivo, certo? Então vejam, a inteligência ajuda o governante a tomar boas atitudes, a emoção ajuda o governante a olhar as pessoas como se fossem próximas, como se fosse ele mesmo, né? A coragem ajuda o governante a enfrentar os problemas, os obstáculos na gestão dele, na caminhada dele, e um objetivo, né? Você não pode fazer nada na vida se você não tiver um objetivo, ok? E o Mágico de Oz é o que o governante não deve ser,
né? Ele não deve ser um vigarista, ele não deve trapacear, ele não deve enganar as pessoas. Então, o Mágico de Oz, além de ser um conto maravilhoso, ele tem um ensinamento, sim, que a gente pode utilizar na nossa vida, no nosso mundo real, ok? Então fiquem bem atentos aí quando vocês forem dar continuidade à leitura, para aqueles que ainda não terminaram o livro, de perceber todos esses detalhes. Não se prendam apenas na questão do maravilhoso. Tentem trazer essas situações do livro para o mundo real e ver qual é esse ensinamento que esse conto maravilhoso está tentando transmitir ao leitor, ok? Muito obrigado e até a próxima.